Graça e paz sobre a tua vida. Jesus certa vez estava orando e os discípulos chegam perto dele e pedem para que os ensinasse a orar. E a gente precisa aprender a orar segundo o coração de Deus, não segundo as nossas perspectivas e nem os nossos desejos. Pois a gente precisa como filho de Deus, tendo conhecido o Pai, tendo conhecido a salvação de nosso Senhor, tendo sido reconciliados com Ele, nós precisamos amadurecer e aprender a ser como nosso Pai. Pois Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e isso graças à obra de Cristo Jesus na cruz em nosso favor. Quem nos salva? A graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo, não temos outra opção, não temos outra maneira de conhecer o Pai que não seja por Jesus Cristo. Não se trata de conhecer Deus simplesmente, como um ente divino que tem o poder para resolver os nossos problemas, nem ser a solução para as nossas paradas, mas nós precisamos entender que Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas Ele quer ser conhecido como Pai. Ele quer ser conhecido pela sua vontade. E a maneira de conhecer o Pai é através de Cristo Jesus. Tendo nele o modelo, o exemplo, a maneira de viver, a maneira de orar. E é sobre isso que Jesus ensina a seus discípulos. E ele ensina a oração do Pai Nosso. Isso está lá em Lucas, no capítulo 11. Diz assim, a partir do verso 1, até o verso 4, diz assim: de uma certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos ou a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Uma oração simples, mas uma oração que traduz o coração de Deus, que traduz a sua vontade, que revela as suas virtudes, que manifesta o conhecimento de Deus, a sua intimidade, o conhecimento da sua vontade. Pois Jesus orou e disse que a vida eterna está em conhecer o Pai, conhecer a Deus. Em toda a sua vontade, todo o seu querer. Isso está na sua oração lá em João 17. E a gente precisa pensar. Deus não está longe. Está nos céus. Está em nós, está em nossa volta. É um Pai que ouve o nosso clamor, o nosso pedido. Que compreende a nossa imaturidade, entende os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas quer que nós caminhemos. Por isso fala: santificado seja o teu nome. Por quê? Porque Deus precisa? Não. Para que nós precisamos entender que a santificação do nome do Pai está na expressão daquilo que nós somos, ou seja, daquilo que nós fazemos, na maneira como nós fazemos, nos atos que nós praticamos, nas palavras que proferimos, isso que santifica o nome do Pai. Pois entendemos que somos expressão dele neste mundo. Assim como Cristo foi a expressão visível do Deus invisível, Jesus nos enviou para fazer o mesmo. Através da igreja, do corpo de Cristo, nós somos a expressão visível do Deus invisível, a revelação, a manifestação da sua graça. E quando a gente vive assim, andando segundo o seu coração, segundo a sua vontade, nós o expressamos ao mundo. Por isso nós temos que caminhar, amadurecer e glorificar o seu nome. E quando a gente faz isso, é o que traduz: venha o teu reino. Que na realidade, Jesus mesmo disse que o reino não viria de forma visível, mas ele estaria em nós, ele estaria no meio de nós. A igreja é responsável por revelar o reino de Deus. Ela é a própria manifestação do reino de Deus neste mundo. Porque Pedro escrevendo, ele diz que nós somos
uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Somos o reino de Deus, somos a expressão visível do reino de Deus neste mundo. Por isso que, além de santificar o nome do Pai, quando nós fazemos isso, nós revelamos o reino, fazemos a vontade de Deus acontecer na terra. Mas mais do que isso, o que nós pedimos é que o pão nosso de cada dia seja nos concedido. Não pedimos nada mais do que isso, nada mais do que precisamos, do que necessitamos. Nós não podemos viver ansiosos nem segundo o pensamento deste mundo, não guiados pelo consumismo, não guiados por um desejo ardente de ter e de ter mais coisas. Nós não precisamos, pois entendemos os valores eternos, entendemos a vontade de Deus, o querer de Deus e o que é importante. Que nós precisamos e o que nós pedimos ao Pai é que a cada dia supra as necessidades como precisamos que sejam supridas, pois sabemos que dependemos inteiramente dele. Nada mais e nada menos do que isso. E a última coisa na oração é que ele pede para que aquele que está orando, que perdoa o pecado, como também perdoamos as pessoas, aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Por que a gente perdoa as pessoas? Ou por que temos que perdoar as pessoas? Por causa do perdão recebido do Pai. Não merecendo, ele nos perdoou. E da mesma maneira como ele nos perdoou, nós devemos perdoar as pessoas na sua ignorância, na sua falta de conhecimento e na sua falta de entendimento da vontade do Pai. Não se trata de uma questão de sermos merecedores ou não de qualquer atitude das pessoas, de termos sido ofendidos ou não, mas de entendermos a realidade do nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso, aquele Pai que fez tudo em nosso favor. E nós o ofendemos, nós o magoamos, com as nossas atitudes, com as nossas falhas. E da mesma maneira como nós fazemos isso, as pessoas fazem conosco. Mas ele nos perdoou. E como ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. Por isso a oração diz que, assim como nós perdoamos, perdoa-nos. Nós precisamos entender de quem somos filhos, o que recebemos e qual é a razão do nosso viver. Por isso, precisamos perdoar as pessoas, para expressarmos e revelarmos o Pai ao mundo. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, não tem outra coisa para fazermos. Que a gente possa entender isso, compreender e caminhar nessa jornada para a glória e louvor do Pai. Não nos deixe cair em tentação, ou seja, que nós não sucumbamos às nossas, vamos dizer assim, ao mal que está em nós, da natureza humana. Que a nossa cobiça não nos domine, mas que a gente aprenda a viver segundo o seu coração. Que ele nos dê o discernimento, o entendimento em cada situação para que a gente possa refletir e revelar quem ele é ao mundo. A gente precisa entender isso, compreender isso e viver segundo o coração do Pai. Esse é o seu desejo para as nossas vidas. Que a gente possa aprender a orar ao Pai pedindo por essas coisas. Mais do que isso, que a gente aprenda a viver essa oração na sua forma plena, na vontade plena do Pai, expressando-o ao mundo, para a glória do seu nome, para louvor do seu nome. Pois essa é a razão do nosso viver. Revelar, manifestar o Pai ao mundo, no corpo, por meio do corpo e através do corpo de Deus, para a glória e louvor do nome do Pai. Que as nossas vidas a gente possa entender que seja uma oferta em favor da vontade do Pai, um sacrifício para que as pessoas possam conhecer. E que a gente viva o nosso dia a dia seguindo o modelo de Cristo, tomando a nossa cruz, morrendo, para que outras pessoas, por meio de nossas vidas, alcancem a salvação, alcancem a reconciliação, o entendimento e a compreensão do amor e da misericórdia de nosso Deus e Pai. Que a gente possa pensar sobre isso, refletir, caminhar
para glorificar em tudo, santificar em tudo o nome do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.